Existem atualmente 8 pontos que são consideradas as maravilhas do mundo. E se eu te contar que havia outras maravilhas antes dessas? Quer saber? Vem comigo. Nosso planeta é repleto de belezas naturais, mas o homem também tem credibilidade quando o assunto é criar obras grandiosas. As 7 maravilhas do mundo antigo foram uma seleção de peças excepcionais de arquitetura e arte no Oriente Médio, Norte, África do Sul da Europa. Esse assunto te interessou? Então deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e vem com a gente conferir as 7 maravilhas do mundo antigo. Sétimo, a Grande Pirâmide de Gizé, Egito. A Grande Pirâmide de Gizé é a maravilha antiga mais antiga da lista e a única que ainda está de pé até hoje. Foi construído como um mausoléu para o antigo faraó egípcio Khufu, há quase 4.600 anos. E era a estrutura mais alta do mundo até a torre central da Catedral de Lincoln ser concluída na Inglaterra em 1311. A Grande Pirâmide tinha 147 metros de altura quando foi concluída, mas hoje, devido à perda de algumas de suas pedras, tem 139 metros de altura. O interior da pirâmide contém um sistema de passagens que levam a uma grande galeria, que sobe em direção a uma sala com um sarcófago vazio, muitas vezes chamado de Câmara do Rei. Além disso, as passagens na Grande Pirâmide levam a 2 câmaras, incluindo o que às vezes é chamado de Câmara da Rainha, embora provavelmente, abre uma nova aba, não segura uma rainha, e uma câmara subterrânea localizada abaixo da pirâmide. O objetivo dessas 2 câmaras é uma questão de debate. Em 2017, os cientistas que escanearam a pirâmide também detectaram um grande vazio acima da grande galeria, que poderia conter uma ou mais câmaras. Sexto, os jardins suspensos da Babilônia, no Iraque. Segundo a lenda, o rei babilônico do século 6 a.C., Nabucodonosor II, tinha um colossal labirinto de cachoeiras e vegetação densa incorporado em seu palácio para sua esposa Amites na Média, que media falta de sua exuberante pátria na Pérsia. No entanto, os arqueólogos ainda debatem se o jardim realmente existiu. Os jardins foram descritos por vários escritores antigos. A aproximação ao jardim inclinava-se como uma encosta e as várias partes da estrutura subiam uma das outras camadas sobre camadas. A aparência de todo lembrava de um teatro. Escreveu o antigo historiador grego Diodoro Siculos no 1º século a.C. Escavações arqueológicas no sítio da Babilônia, localizada a 100 quilômetros ao sul de Bagdá, no atual Iraque, não conseguiram revelar um local que possa ser definitivamente identificado como os jardins suspensos. Além disso, não há registros babilônicos sobreviventes discutindo. Uma teoria é que o Diodoro Siculos e outros escritores antigos erraram a localização, e os jardins foram realmente construídos em Nínive, perto da moderna Mossul, no norte do Iraque. Quinto, a estátua de Zeus em Olímpia, Grécia. Construída por volta de 450 a.C., a figura sentada da principal divindade olímpica da Grécia tinha 12 metros, feito em grande parte de marfim. Foi construído pelo escultor Fídias. Mostrou Zeus sentado, mas quase tocando o telhado com a cabeça, dando a impressão de que se Zeus se levantasse e ficasse ereto, ele abriria o tempo. O antigo escritor grego Estrabão, que viveu por volta de 64 a.C. a 24 depois de Cristo, escreveu: o imperador romano Calígula tentou roubá-la por volta de 40 depois de Cristo. Calígula ordenou que a estátua de Zeus e outras estátuas famosas de deuses fossem trazidas da Grécia a fim de remover suas cabeças e colocar a sua em seu lugar. Escreveu Suetônio, que morava nas redondezas, 69 a 122 depois de Cristo. No entanto, Calígula foi assassinado antes que suas ordens fossem cumpridas.
Não está claro exatamente quando a estátua foi destruída. Registros antigos mostram que no século V d.C., o cristianismo era a religião oficial do Império Romano e as crenças tradicionais grego-romanas estavam sendo perseguidas. É possível que tenha sido destruído nessa época. Quarto, o Templo de Ártemis em Éfeso, Turquia. Construído por volta de 550 a.C. por Creso, um rei da Lídia, o Templo de Ártemis em Éfeso foi elogiado por escritores antigos por sua beleza. Um templo menor para Ártemis, uma deusa associada aos animais e à caça, existia anteriormente em Éfeso, mas Creso, que havia conquistado recentemente a área, a ampliou bastante. Escreveu o historiador Michael Emendorfer em seu livro Efésios e Ártemis, o culto do grande deusa de Éfeso como contexto da epístola. Foi incendiado por volta de 356 a.C., supostamente por um homem chamado Erotrastos, que buscava fama. É questionável se Erotrastos realmente queimou o templo, escreveu Emendorfer, observando que as pessoas podem estar procurando um bode expiatório, não querendo acreditar que um raio poderia ter destruído o templo da deusa. Em qualquer caso, o templo foi reconstruído em 262 d.C. O templo foi danificado por um terremoto e saqueado pelos godos, um grupo de germânicos que provavelmente se originou na Escandinávia, escreveu Emendorfer. O que restava do templo parece ter sido abandonado ou destruído por volta do século V d.C., como os escritores cristãos mencionam o fim do templo nessa época. Terceiro, o Mausoléu de Halicarnasso, Turquia. Construída para o Mausolo, uma sátrapa de Caria, no norte da Anatólia, que morreu em 353 a.C., esta tumba causou forte impressão dos escritores antigos e nos deu o nome de mausoléu. O escritor romano Plínio, o Velho, de 23 a 79 d.C., escreveu que o edifício surgiu porque uma equipe dos melhores escultores da época, Scopa, Briaxis, Timóteos e Leochares, trabalharam juntos nesse projeto, apesar de se considerarem rivais. Quando Artemícia, esposa de Mausolo, morreu por volta de 350 a.C., o mausoléu estava incompleto e era incerto se os escultores continuariam a ser pagos. Mas apesar disso, a equipe pressionou. Eles não deixaram o seu trabalho, no entanto, até que estivesse concluído, considerando que era ao mesmo tempo um memorial de sua própria fama e da arte do escultor, escreveu Plínio. Plínio escreveu que o edifício tinha 43 metros de altura e tinha uma base em forma de pirâmide com 63 colunas no topo. Os restos do mausoléu ainda são visíveis hoje, mas estão em ruínas. A passagem do tempo e a reutilização de pedra para outros edifícios fizeram com que o mausoléu se desmoronasse gradualmente. Segundo, o Colosso de Rhodes, Grécia. O Colosso de Rhodes, uma imensa estátua representando o deus grego do sol Hélios, foi construído em Rhodes, uma ilha na costa da atual Turquia, por volta de 280 a.C., e desmoronou durante um terremoto em 226 a.C. Nada resta do Colosso hoje, e a localização exata e a altura do Colosso são assuntos de debate entre os estudiosos. A estátua em si pode ter cerca de 110 pés, 34 metros de altura, e pode ter ficado em uma coluna de 3 camadas que tinha cerca de 50 pés, 15 metros de altura. Robert Kebrick, professor de História aposentado da Universidade de Louisville, escreveu em um artigo publicado em 2019 no Artemis Journal of Humanities and Art, isso teria dado uma altura total de 160 pés, 49 metros, escreveu Kebrick, depois de analisar as descrições de escritores antigos.
Enquanto algumas representações artísticas modernas imaginam a estátua do Porto de Rhodes, Kubrick escreveu que uma localização mais provável era no ápice do Acrópole, na principal cidade da ilha. Vários templos e monumentos religiosos existiam naquele local na época, escreveu Kubrick. 1. O Farol de Alexandria, Grécia. Construído por ordem do faraó Ptolomeu II Filadelfo, que reinou por volta de 285 a 246 a.C., o Farol de Alexandria guiou os marinheiros para Alexandria, no Egito, um dos maiores portos do mundo antigo. Foi construído na ilha de Faros, localizada na entrada do porto de Alexandria. Uma ponte foi criada para ligar a ilha ao continente. O farol tinha um espelho que refletia os raios do sol durante o dia e uma fogueira era acesa à noite e em outros momentos em que era necessário. As estimativas para a altura do farol variam, mas pode ter cerca de 400 pés, 122 metros de altura. O farol estava em uso durante toda a Idade Média, mas entrou em colapso em meados do século XIV, escreveu Doris Behrens Abou-Self, professora da Escola de Estudos Orientais e Africanos da Universidade de Londres, em um artigo publicado em 2006 na revista Muquiarnas. Danos causados por terremotos e erosão costeira contribuíram para o seu colapso, embora não tenham sido feitos esforços ao longo da Idade Média para reparar os danos. Hoje, o que resta do farol, juntamente com uma porção considerável da antiga Alexandria, está debaixo d'água. Restos do farol foram descobertos por arqueólogos em 1994 e estudos sobre eles estão em andamento. Estamos produzindo vídeos na segunda, quarta e sexta-feira aqui no canal. Caso tenha gostado, não se esqueça de deixar seu like e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. E te espero no próximo vídeo. Cansou de ter uma vida mediana? Sempre aquela mesmice, nada muda, nada evolui. Você se sente estagnado e até perdido. Você começou a aceitar a ideia de que a vida é assim mesmo e não tem jeito. Só se dá bem quem tem sorte e veio de família rica. Se você fechar o olho agora, você sabe exatamente a vida que você quer ter. Você sabe o carro que você quer ter, a casa que quer ter. Sabe como você gostaria de ser visto por outras pessoas. Os próximos segundos desse vídeo podem ser os segundos mais importantes da sua vida. Eu vou te mostrar como que você pode receber notificações diárias no seu celular, assim como essas que tá passando aqui na tela. Isso usando só o seu Instagram e o WhatsApp 30 minutos do seu dia. Mas antes de eu te revelar essa descoberta, deixa eu me apresentar. Meu nome é Nicolas Fernandes, eu sou o pai da Isabela, eu moro no interior de São Paulo e eu sou empresário, atuo com negócios online há mais de 7 anos. Somente no ano de 2020 eu tive um faturamento de 7 milhões na internet.